Cumprimento a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com os irmãos. É bom rever essa igreja, especialmente verificando tantos rostos novos, né? Então, isso é bom sinal, a gente vê a obra de Deus, a graça de Deus se manifestando no meio de vocês, pessoas chegando, conhecendo o Evangelho. Quero também transmitir os cumprimentos do nosso conselho da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Os irmãos estão encaminhando um abraço, os cumprimentos a esta igreja por essa celebração aí dos 98 anos. E que bom a gente chegar aqui e receber essa informação, 98 anos e tendo filhos, né? Assim, já uma reunião ontem de um trabalho que está nascendo. Que Deus continue abençoando essa igreja. Agradeço ao reverendo Benones, ao conselho da igreja, né, por me convidarem, e a nossa oração é que Deus continue derramando muita graça em cada nova etapa, né, da caminhada de vocês como corpo de Cristo. Eu quero convidá-los nesse momento para abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus. É um texto que é bastante conhecido, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. E nós vamos fazer a leitura dos primeiros 3 versículos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 até 3. Eu convido você a acompanhar essa leitura da palavra de Deus, Hebreus 12, de 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela graça de podermos estar diante, ó Deus, da palavra do Senhor aqui aberta. Agradecemos, ó Deus, pela Tua presença na vida dessa igreja ao longo de todos esses anos. Agradecemos pela Tua presença conosco nesta manhã. Suplicamos que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine, ó Deus, para que possamos compreendê-la, para que essa palavra faça diferença na nossa vida. Suplicamos a bênção, a intervenção do Senhor, ó Deus, sobre os nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O reverendo Benones me disse que a igreja tem se debruçado sobre esse tema, né? A igreja que ama a Deus sobre tudo. E, de certa maneira, eu fiquei colocando diante do Senhor o coração, meditando na palavra de Deus, e é nesses termos que eu trago essa meditação em Hebreus capítulo 12, de 1 até 3. A gente pode até afirmar, a partir desse texto, que a igreja que ama a Deus sobretudo é uma igreja desembaraçada e animada, especialmente à luz dessa expressão, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não seria errado dizer que a carta aos Hebreus foi escrita para nos desembaraçar, para nos animar. Esse parece ser um propósito desse autor, e eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo e acontece com frequência, sendo bem honesto aí, admitindo para os irmãos, não é? Tentar se mover e sentir-se preso em uma rede, sentir-se limitado nos movimentos, sentir-se embaraçado, tentar se mover, mas sentir-se abatido, sentir-se totalmente desprovido de ânimo. Isso constitui um grande problema, porque a vida demanda movimento. A vida exige isso, mas o movimento demanda energia. Não tem como a gente chegar aqui, né, sem energia.
A gente tem que usar aí o nosso veículo, alguns vêm a pé, outros moram mais próximos, mas outros têm que vir de carro e tem que pagar esse negócio que está cada vez mais barato aí, né, que é o combustível, né? Então a gente precisa de combustível, o carro precisa do combustível para gerar energia, para ter energia para gerar o movimento. E de acordo com a carta aos Hebreus, nós estamos nesse mundo apenas como acampantes. Nós acampamos nesse mundo. Se olhamos especialmente para o capítulo anterior, o capítulo 11, ele vai dar grande ênfase a esse fato, somos peregrinos. Ele vai afirmar isso algumas vezes naquele capítulo. Ele vai dizer que nós estamos apenas de passagem, somos apenas viajantes, somos peregrinos nesse mundo. Então, isso também evoca movimento, a ideia de movimento, de andar com Deus nesse mundo. E o fato é que nós precisamos da ajuda de Deus para recobrar ânimo, para voltar a caminhar, para retomar a nossa luta nesse mundo, em cada embate da vida. E nesse sentido, esse trecho que a gente terminou de ler em Hebreus, nessa carta, é um meio de graça. E é exatamente assim que acontece. O Espírito Santo inspirou o autor de Hebreus para que nós sejamos esclarecidos, para que nós sejamos animados em 3 verdades. A primeira verdade, nós temos uma companhia empolgante. É a primeira ênfase que ele traz para a gente. A segunda verdade, nós sofremos sob um inimigo estressante. A terceira verdade, nós contamos com um Redentor perseverante. 3 verdades simples que são apresentadas a nós, mas que fazem muita diferença na nossa vida e na caminhada de uma igreja. Então vamos entender isso melhor. Em primeiro lugar, a gente pode ver que nós temos uma companhia empolgante, porque o texto começa dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa é a fala do autor de Hebreus. E ele começa com essa palavra, portanto, é uma conjunção que evoca consequência, ou seja, o que ele está dizendo aqui nesse capítulo 12 tem relação com aquilo que consta no capítulo anterior. E muitos de nós já tivemos a oportunidade de ler o capítulo 11 de Hebreus, é chamado de o capítulo da fé. Ele começa com uma conceituação de fé, dizendo o que é fé, e em seguida ele prossegue mostrando o que essa fé produz, o que ela opera na vida das pessoas. Ele vai falar de diversos servos de Deus que viveram na época do Antigo Testamento, e ele vai mostrar o quanto Deus operou poderosamente, eficazmente na vida daquelas pessoas, concedendo a elas o dom da fé e concedendo a elas a graça de caminhar com Deus nesse mundo. Então ele está falando daquelas pessoas, daquela nuvem de testemunhas. Se nós olhamos, inclusive, no capítulo anterior, a gente vai ver essa designação específica, né? Ele começa o capítulo 11 falando, os antigos obtiveram bom testemunho. No capítulo 11, verso 4, ele fala de Abel, que obteve testemunho. Em seguida, ele fala de Enoque, que obteve testemunho. Ele termina o capítulo 11, 11:39, dizendo, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. E agora ele vai iniciar o capítulo 11 dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então a gente tem aquela lista de pessoas que caminharam com Deus nesse mundo, essa lista de seres humanos que são designados pelo autor de Hebreus de os da fé. Pode conferir, Hebreus 10:39, ele diz, nós somos da fé. E ele vai, em seguida, mostrar exemplos de pessoas que caminharam com Deus, que viveram pela fé. E agora ele nos inclui. Ele vai dizer isso. Portanto, também nós. Então, significa que aquilo que foi pontuado lá atrás tem a ver conosco. Ou seja, aquelas experiências dos servos de Deus do passado tem muito a ver também com as nossas experiências. Isso é bem interessante. Hebreus nos ajuda a entender que quem acredita em Jesus nesta vida está muito bem acompanhado. Ele diz, nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Então, estamos muito bem acompanhados. E aí a gente tem esse verbo, o verbo rodear. Temos a rodear-nos. Alguns estudiosos explicam que a ideia aqui é extraída, é uma ilustração extraída dos esportes gregos. E nós podemos ter uma ideia disso, né, do que significa rodear. Um esportista estar rodeado de pessoas. A grande maioria dos brasileiros gosta muito de futebol. A gente imagina aquele instante em que temos um atleta
prestes a bater um pênalti, e todo mundo praticamente segurando a respiração. Ele está rodeado, especialmente se for um time de primeira divisão, né, um estádio cheio, 30, 40 mil pessoas, ele está rodeado de pessoas, todo mundo está ali acompanhando, querendo ver o que vai dar aquela jogada. Essa é uma imagem muito poderosa, e quem nos cerca, de acordo com Hebreus, é essa grande nuvem de testemunhas, essas pessoas que obtiveram bom testemunho, e é muito interessante ele chamar a atenção para isso. Ele não está dizendo que, enquanto nós estamos nesse culto aqui, ou servindo a Deus desse mundo, Abraão está lá no céu parado, olhando para a gente, não é isso, né? Ou que os patriarcas estão olhando para a gente e cuidando da gente. Não é essa a doutrina aqui, mas o que ele está dizendo é o seguinte: quando nós vivemos nesse mundo pela fé, Deus replica em nós um padrão. Deus replica na vida daquelas pessoas que andam com Ele nesse mundo um modo de pensar, um modo de agir, e isso então nos une. Nós somos unidos a todos aqueles que creram em Deus antes de nós. Nós somos unidos a todos aqueles crentes contemporâneos, aqueles que creem em Deus nos tempos atuais. E, de certa maneira, nós podemos dizer que nós estamos, de certa forma, unidos com todos aqueles que ainda crerão em Cristo e que ainda viverão nesse mundo antes da volta de Cristo. Então, se nós caminhamos com Jesus Cristo nesse mundo, nós estamos ligados a uma comunhão que os antigos chamavam de igreja invisível. Não no sentido de que ela não pode ser vista por nós, não é essa a ideia, mas é no sentido de que nós só podemos ver um pedaço dela. Então, você pode ver o irmão que está aí do seu lado, a gente pode ver uns aos outros, mas somente Deus consegue ver, nesse exato momento, todos os seus eleitos, todos aqueles que creram, que creem hoje e que crerão no futuro. Então, nós estamos vinculados a essa comunhão de fé. A gente pode dizer que a nossa fé em Jesus é a fé de Abel, é a fé de Enoque, é a fé de Noé, é a fé de Abraão, é a fé de Moisés, é a fé de Davi. Nós estamos unidos pela fé uns aos outros. Então, o que Hebreus capítulo 12, versículo 1 está dizendo é o seguinte: nós temos companhia empolgante. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, que enquanto você caminha com Deus nesse mundo, você é companheiro de Abraão, dos patriarcas, dos profetas, de todos aqueles servos que nas gerações anteriores serviram ao Senhor também nesse mundo. E é interessante a gente pensar nisso, porque a gente passa por reveses. Como dizia a minha mãe, nós trupicamos e magoamos o dedão. Então, a gente passa por esses momentos. E, feridos, nós nos abatemos. E, em seguida, quando a gente está abatido, a gente abre a nossa Bíblia. E a gente começa a ler a Escritura. E enquanto a gente lê a história de Isaac, ou a história de Jacó, ou a história de José, ou a história de Josué, a gente vai lendo e, de repente, cai a ficha, como a gente costuma dizer, né? Acontece o seguinte: a gente para e percebe, isso também acontece comigo. Isso que aconteceu com ele, também acontece na minha vida. A gente começa a ler a história dos servos e servas de Deus que constam na Escritura. E a gente chega à seguinte conclusão: eu estou me vendo nessa história, eu estou me vendo nesse texto. E acontece com a gente o que está registrado no Salmo 40, lá nos versos 6 e 7. É uma passagem tão preciosa, porque no Salmo 40, verso 6, a gente encontra assim: abriste os meus ouvidos. Então o salmista teve essa experiência, Deus abriu os ouvidos dele. Mas no verso 7, logo depois de Deus ter aberto os ouvidos do salmista, ele diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. É o que acontece quando a gente lê a Bíblia. Você está lendo ali sobre a história de Moisés, Deus abre os seus ouvidos, ou os seus olhos, e você diz: olha só, aqui está sendo escrito, esse livro tem a ver não apenas com Moisés, mas tem a ver comigo também. Isso está falando comigo, isso está dizendo algo a meu respeito. E é o que a carta aos Hebreus está revelando. Nós temos companhia empolgante. E tem mais. Se a gente olha mais de perto para o final do verso 1, do verso 1, a gente começa a entender a razão dessas trupicadas, né? Da gente, de repente, passar por essas situações de dificuldade.
Porque essa é a segunda verdade do texto. Veja bem, o texto vai dizer também que nós sofremos sob um inimigo estressante. Porque ele diz assim no final do verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, não sei se você percebe essa mudança de tom aí no final do verso 1 desse capítulo 12 de Hebreus. O autor está adicionando uma nota de estresse, uma nota de pressão. Ele está dizendo o seguinte: todos nós temos de correr, é o que ele está colocando aqui. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E assim como o jogador de futebol no estádio lotado, ou o atleta dos jogos gregos ou romanos, a ênfase é essa: é preciso correr. Todos nós devemos correr. E não dá para correr como um moloide. A corrida exige garra. A corrida exige determinação. Por isso que ele diz: corramos com perseverança. Olha só a ênfase do autor aqui nesse ponto. É bem interessante. E se você der uma olhadinha em Hebreus 10, 36, aquilo que veio um pouco antes, você vai perceber que aqueles leitores, os primeiros leitores desta carta, estavam entediados e amolecidos. Ele escreve em 10:36, vocês têm necessidade de perseverança, vocês precisam perseverar, vocês precisam viver pela fé. 10:36, depois ele vai dizer o que é a fé, depois ele vai dizer o que essa fé opera. Olha o que ela fez na vida de todas essas pessoas, e agora ele diz, agora nós estamos incluídos nesta multidão, nós também somos da fé, e temos que correr com perseverança. O que faz a diferença entre desistir e seguir adiante é a perseverança. A perseverança é essa capacidade dada por Deus, é uma dádiva da graça que nos fortalece, que nos anima para aguentar tudo e continuar correndo. Essa é a ênfase do autor da carta aos Hebreus. Mas o problema se agrava por conta de um inimigo. Tem um inimigo, de acordo com esse autor de Hebreus, que insiste em embaraçar e em esgotar. Diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, de acordo com esse autor da carta aos Hebreus, a nossa luta consiste em nos desembaraçar, em nos livrar de peso inútil nesta vida. É bem interessante o que ele está colocando para a gente. A NVI, a King James atualizada, trazem o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, esse é o quadro, essa é a situação. E o autor de Hebreus vai retomar, vamos dizer assim, esse tema da luta contra o pecado no restante do capítulo. Vale a pena depois você ler o capítulo inteiro. É uma grande ênfase dele nesse capítulo. Mas por hora basta que a gente saiba o seguinte, que enquanto andamos com Deus nesta vida, nós não apenas temos companhia empolgante, mas sofremos sob um inimigo estressante. Esta é a ênfase, este é o alerta da carta aos Hebreus. Mas graças a Deus, porque existe uma terceira verdade no texto. Se só tivessem essas duas primeiras, a gente não teria tanta razão e não teríamos realmente certeza do triunfo, do fim da nossa caminhada. Mas o texto vai dizer o seguinte, que nós contamos com um Redentor perseverante. Olha o que diz a partir do verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Em outras palavras, de acordo com o autor de Hebreus, nós não perseveramos, nós não completamos a corrida
baseados em nossa própria força, em nossa própria disciplina, em nosso próprio talento, na nossa própria inteligência ou virtude. Nós corremos com perseverança olhando para Cristo. E não basta qualquer olhar. Olha só o que o texto diz. Temos de olhar fixamente. Ele diz, olhando firmemente, fixamente. A ideia aqui é a seguinte, não desviar o olhar de Jesus. Essa é a ideia do autor de Hebreus. E tem de ser assim, de acordo com Hebreus. Tem que ser deste modo, porque Jesus é o supremo modelo de perseverança. Esse é o argumento do autor de Hebreus. Veja só, o texto vai dizer o seguinte, está aí no verso 2, Jesus suportou a cruz. Está ainda no verso 2, ele desprezou a afronta. Prestou atenção nisso? Outra tradução diz assim, ele não se importou com a vergonha, é o que diz a Nova Almeida atualizada. O verso 3 diz, ele suportou a oposição humana, e não foi pequena oposição, o texto diz, ele suportou tamanha oposição, é a ênfase do texto. Vida cristã, de acordo com Hebreus 12, de 1 a 3, equivale a, primeiro, suportar a cruz, segundo, aguentar afronta, vergonha e oposição humana. Olha que coisa impressionante. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. O verso 3 reforça, ele diz, considerai, pois. Primeiro ele diz, olhem firmemente, fixamente. Agora no verso 3, pensem, reflitam, coloquem seus pensamentos nele, em Cristo. Considerai, pois, temos de considerar Jesus atentamente, pensar bem em Jesus, como diz a NVI, refletir profundamente em Jesus, como diz a King James atualizada. Porque nós temos que pensar nele e na oposição que ele sofreu. Porque de acordo com Hebreus 12, de 1 a 3, valeu a pena. Não sei se você prestou atenção naquilo que está sendo colocado aqui. Jesus foi perseverante, Jesus suportou tudo, e agora olha o verso 2, Jesus ganhou tudo, de modo que agora está assentado à destra do trono de Deus. Esse é o caminho da fé, é o caminho dos peregrinos, sofrer e vencer olhando para Jesus o tempo todo. Essa é a ênfase de Hebreus 12. E aí, o grande chamado do final do verso 3. O verso 3 basicamente traz esse chamado, vamos caminhar, vamos prosseguir. Jesus passou por tudo para que, como lemos no final do verso 3, não nos fatiguemos desmaiando em nossa alma. Então, nessa vida com Deus, nós temos uma companhia empolgante, nós sofremos sob um inimigo estressante, mas nunca nos esqueçamos de que nesse mundo nós contamos com um Redentor perseverante. Coisas muito simples, verdade muito simples, que constam nesses primeiros versículos do capítulo 12 de Hebreus. Essas 3 verdades são úteis para a nossa vida nesse mundo cheio de desafios. Essas 3 verdades têm que ser lembradas quando a gente pensa em uma igreja que quer agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, estamos tendo um relato em Hebreus, capítulo 12, que tem a ver com os da fé. E diante disso, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Será que eu sou da fé? Será que eu estou nesta fé? Hebreus é maravilhoso, está dizendo o seguinte, mesmo que estejamos presos em uma cama ou em uma instituição de detenção, mesmo que tenhamos sido abandonados por nossos pais, ou por nossos cônjuges, ou por nossos filhos, ou por aqueles que pensávamos que eram nossos melhores amigos e irmãos, nós temos uma companhia empolgante, nós estamos na nossa trilha de fé nesse mundo, ainda que nos sentindo solitários no contexto,
atual, nós sempre estamos acompanhados, sempre fazemos parte daquela grande comunhão, daquela grande nuvem de testemunhas, daqueles que serviram ao Senhor antes, daqueles que estão servindo ao Senhor hoje, daqueles que estarão servindo ao Senhor até a sua volta. E quando a gente pensa em um aniversário de igreja, 98 anos de igreja, vocês podem pegar ali aquelas atas de fundação, de organização da igreja, e depois verificarem as atas de sociedades internas, daqueles que serviram a Deus gerações atrás, 9 décadas atrás, quase 100 anos atrás. Entendam bem, aquelas pessoas serviram ao Senhor aqui, nessa cidade, passaram por entreveros, por lutas, por dificuldades tremendas, mas elas olharam para Cristo, continuaram caminhando, olhando, e elas deixaram o legado desta igreja. E agora vocês, nós, a geração atual, nós estamos ligados espiritualmente a estes que glorificados, agora como igreja triunfante, louvam ao Senhor nos céus, enquanto nós estamos aqui como igreja militante, servindo ao Senhor na terra. Isso é maravilhoso, que bênção é a gente poder fazer parte disso. E Hebreus está colocando todas essas coisas para a gente, porque também tem algo que é muito realista. Nós, enquanto estamos aqui, podemos ser tomados de desalento. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós podemos pranchar, nós podemos estacar, paralisar. Principalmente quando a gente constata, né, durante a nossa peregrinação, que de repente a trilha está um pouco pedregosa. Ou que de repente você tem uma ladeira longa e íngreme. E você está meio fora de forma, tipo eu, e agora como é que eu vou lidar com essa ladeira tão íngreme aqui? Ou quem sabe você percebe que apareceu um calo, ou tem um músculo da perna que começou a repuxar. Falei, agora como é que eu vou correr? Como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou prosseguir na minha trilha nesse mundo? O texto é muito claro, nós somos lesionados pelo pecado. O pecado tenazmente nos assedia, o pecado nos embaraça. Então nós temos que admitir isso, e nós temos que pedir a ajuda de Deus para lutar contra o pecado. Porque se queremos realmente caminhar com Deus nesse mundo e agradar a Deus nesse mundo, a gente vai ver que é uma grande ênfase de Hebreus 12, é a ênfase na santificação. Nós temos que admitir o embaraço, temos que admitir o peso e dizer, Deus, desembaraça, retira o peso, livra a minha vida, santifica a minha vida, me aproxima do Senhor nesse momento, me ajude a caminhar contigo, me ajude a ter essa possibilidade, a ser capacitado pelo Senhor para correr com perseverança. E é nesse sentido que nós não devemos nos deixar vencer pelo cansaço. Olha o que Hebreus 12 está dizendo, não desanimemos, olhemos para Jesus. E quando a coisa ficar mais difícil ainda, e quando o cansaço parecer maior do que tudo, e quando o desânimo quiser nos cobrir como uma capa sombria, olhemos de novo para Jesus. Essa é a ênfase de Hebreus. Pensemos em Jesus, consideremos Jesus, levantemo-nos, sacudamos a poeira, voltemos a caminhar e a correr. Nós devemos prosseguir desembaraçados, prosseguir animados. Eu tenho certeza que se essa igreja for fazer um apanhado, né? Vamos dar uma olhada na história, 98 anos de história. Certamente vocês vão ter aqueles registros de pessoas que começaram a carreira e deixaram. Aqueles que vieram à frente, disseram, estou fazendo minha profissão de fé, e fizeram todos os compromissos de profissão de fé, ou então apresentaram os seus filhos para o batismo, fizeram todos os compromissos do batismo, e depois abandonaram a fé. E se você perguntar para cada pessoa que abandonou a fé, você vai encontrar uma resposta, uma argumentação, uma articulação, normalmente racional, ou então uma argumentação, talvez, de cunho mais emocional, dizendo, eu saí porque naquele dia, naquele acampamento, eu estava lá cortando as alfaces, e aquela irmã falou uma palavra atravessada para mim, isso foi no dia 14 de março de 1950, não quero mais saber desse povo ímpio, aí você saiu.
você vai perceber que cada pessoa, se você constatar cada história, seja qual for o argumento apresentado, a razão última pela qual essa pessoa deixou de caminhar com a igreja, é porque ela deixou de olhar firmemente para Jesus como autor e consumador da fé. O texto de Hebreus está dizendo, prossigamos desembaraçados, prossigamos animados. Como? Em Jesus. Olhando para Jesus, somente por Jesus, somente para Jesus. Essa é a ênfase de Hebreus 12. Esse é o ensino de Hebreus 12, de 1 a 3. E aqui eu gostaria de terminar lendo a mesma passagem em uma paráfrase. Eu gosto de vez em quando, trazer o conteúdo pregado em uma paráfrase que eu tenho gostado de ler. Às vezes a gente precisa ler a paráfrase e fazer uns ajustes, porque ela não é uma tradução exata, mas é um texto bem agradável, o texto da Bíblia, a Mensagem, a paráfrase do Dr. Eugene Peterson. E ele olha para Hebreus 12, 1 a 3, olha só o modo como ele transcreve, o modo como ele traz para a gente esse texto. Ele diz assim, percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr, nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Que Deus possa encher as nossas almas dessa santa adrenalina para continuarmos caminhando com Ele, correndo essa corrida da fé nessa nova geração da igreja. Que Deus abençoe essa igreja pelos 98 anos e os ajude a prosseguir caminhando e correndo para a glória dEle. Vamos nos colocar na presença dEle em oração. Gostaria de fazer uma oração. Abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra, que ela seja aplicada no nosso coração conforme o Teu propósito. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.